E a imprensa esportiva de todo o Brasil rasga elogios ao Flamengo após a vitória em cima do Bahia por 2-1. Impressionante como esse Flamengo voltou a ser Flamengo. É um Flamengo que não desiste. É bom de ver o Flamengo jogar. É um Flamengo diferente de outros, basicamente porque ele é bem treinado. O Flamengo do Tite alcança a marca de 8 partidas seguidas sem perder. Estamos conhecendo a versão malvadão do Adenor. E orgulhando o seu torcedor. Até o Tite saiu do seu comportamento mais discreto e foi até dentro do campo para festejar e saudar a torcida. E foi para casa orgulhosa e muito feliz. Esse é o escanteio, o Gerson. Ele prepara a cobrança. Ergueu na bola do gol. Chegou até que testou. Defendeu o goleiro. Gol, bola e pra dentro de gol. No toque do Davi Luiz. Gol! Gol! O Tite está chegando, acenando para os torcedores e está indo lá se juntar aos jogadores. É o final sempre, isso aqui é Flamengo, porra! Flamengo! Porra! Acredita até o fim. Vitória, acho que acredita até o fim mais uma vez. Quando o Atlético foi assim, agora esse grupo está muito unido. Mesmo com os desfalques, a gente está surgindo gente no banco, surgindo gente que não estava jogando, dando conta do recado. E é isso que faz o time brigar lá em cima. Vamos embora! Vamos! Que vitória enorme do Flamengo. Vitória com cara de time campeão. Chega mais Nação na manhã desta sexta-feira. Um ótimo dia para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Mengão que venceu o Bahia por 2-1. Um jogaço, o Flamengo está na liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos analisar a imprensa esportiva de todo o Brasil que rasgou elogios a essa vitória do Flamengo. Mas faz o seguinte, chega aqui dando aquela moral de sempre, explode o dedo no like. Vamos bater uma meta aí de 5 mil likes para esse vídeo. Eu preciso demais da força da torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal. E vamos fazer aquele combinado. Eu sempre trago as notícias do Mengão para vocês. Você sempre deixa aí o seu like, tá bom? E também, se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, se inscrevendo, ativando o sino das notificações. Lembrando que aqui todos os dias trazemos para vocês as notícias e informações do Flamengo. Aqui no canal Meu Mengão React, nós vivemos Flamengo, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo aqui ao canal do João Guilherme, ESPN Brasil, Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Mas antes da gente começar, corre nos comentários e escreva a cidade que você está assistindo nossos vídeos. Se você está no Rio de Janeiro, você está na Bahia, Pernambuco, Piauí, Sergipe, Alagoas, Pará. Escreva pra gente saber aonde tem torcedor do Flamengo, dando aquela moral aqui no nosso canal, tá bom? Vamos então pro vídeo de hoje, na manhã desta sexta-feira. O Flamengo não é o mesmo, mas é um Gerson muito importante. E é um Gerson muito importante em duas funções. Seja como um meia-direita, sempre puxando para a perna canhota e olhando a área ali em diagonal, com ótimos cruzamentos. Ou o Gerson que faz o Flamengo sentir menos a falta do De La Cruz. Porque com o De La Cruz em campo, o Gerson ocupa outro espaço. Sem o De La Cruz, o Gerson ocupa o espaço do De La Cruz. E ocupa muito bem. Embora não sejam jogadores iguais, são jogadores capazes de preencher o mesmo espaço do campo com outro tipo de característica. E hoje, o gol que ele faz é um gol de quem pega o campo de frente, de quem vem de trás e aproveita o pivô maravilhoso, inteligente, que o Pedro fez para bater de canhota e não dar chance para o Marcos Felipe. Então, é um jogador muito inteligente, muito técnico, mais maduro e por isso ele veste a braçadeira de capitão. Num Flamengo com tantos desfalques, com algumas crises de liderança, O próprio Gabi já foi líder do Flamengo, capitão em algum momento, hoje reserva, etc e tal. Vários jogadores saíram, os mais experientes. O Gerson assume esse papel, hoje foi o capitão e foi um dos bons nomes do Flamengo. Quando o Tite faz a troca do segundo tempo e coloca o Alan de segundo volante e tira o Luiz Araújo, que era o ponta pela direita, ele bota o Gerson para ser o meia-direita e o Alan para ser o segundo volante, com o Léo Ortiz de primeiro. Isso funciona, o Gerson encontra espaço para atacar por ali.
Tem uma conversa, assim, em redes sociais, principalmente, e eu também estava acompanhando ao longo do jogo, que os torcedores falavam assim, é impressionante como esse Flamengo voltou a ser Flamengo. É um Flamengo que não desiste. É bom de ver o Flamengo jogar, porque até o final está lutando, tem muita raça, isso a gente não via há um depois, tempo. né? Durante e depois, assim, o segundo tempo e agora no finalzinho, eles falando muito isso. Você também sente isso, André? É uma coisa muito de torcedor. Claro que é de torcedor, mas se a gente pensar em como foi o jogo de hoje, o Flamengo não tendo como, num primeiro momento, se desvencilhar do domínio do Bahia, e foi um domínio técnico, né? Não foi só uma questão, às vezes uma equipe consegue dominar a outra, sendo que essa equipe tem mais posse, mais iniciativa, mais presença no ataque, mas o time, no caso visitante, está tão bem postado para jogar no erro e no espaço que, às vezes, passa um primeiro tempo com 30% de posse, no contra-ataque fez 2 gols. E quem dominou o jogo? É uma boa conversa essa. Não foi o que o Bahia fez como visitante hoje. O Bahia jogou mandando. Foi uma coisa bonita de ver. Um time que fez os campeonatos brasileiros aí nos últimos anos como o Bahia fez, ir ao Maracanã, enfrentar o Flamengo, não importa a escalação, e se comportar da maneira corajosa como o Bahia fez hoje, e a gente tem que aplaudir, independentemente do resultado. Mas no segundo tempo, principalmente, o Flamengo modificado retomou as rédeas do jogo e brigou por esse gol da vitória, e ele poderia ter saído antes, seria uma vitória com menos impacto, claro, do que mais um gol nos acréscimos. Sim. Mas eu acho que isso é que deixou o torcedor, falando especificamente de hoje, com essa impressão de que o grande Flamengo voltou, porque é um time que lutou mesmo até o fim, vem de uma partida em que também conseguiu um resultado que não era o de vitória, mas foi importante pelo ponto que o Flamengo ganhou em Curitiba. Isso mostra espírito, mostra combatividade, mostra luta, né? E é claro que o torcedor gosta muito de ver esse tipo de coisa. 2 jogos assim, né? É claro que mexe com o torcedor. Mas você também sente isso, Zupa? É um Flamengo diferente de outros? Mas eu acho que é consequência. É um Flamengo diferente de outros, basicamente porque ele é bem treinado. E uma coisa leva a outra, né? Os jogadores sabem que são bem treinados, acreditam no trabalho que está sendo feito, acreditam um no outro, o ambiente é melhor, o nível de confiança é maior. Ou você acha que o Flamengo do Sampaoli, onde era uma zona, ninguém se gostava, jogadores não gostavam da comissão técnica, jogadores tinham problema com a diretoria, era uma zona danada. É claro que os caras não vão correr o máximo que podem correr, porque o ambiente não é o melhor, o nível de confiança não é o mais alto. Então, qual é o exemplo do futebol brasileiro dos últimos anos, daquele time que não desiste nunca? O Palmeiras. E por quê? Porque o trabalho é muito bem feito e todo o ambiente gira a favor daquilo, para aquilo acontecer. E os jogadores sabem que se eles fizerem o que está sendo programado, o que foi treinado, o que foi trabalhado, a chance de em algum momento as coisas acontecerem é muito maior. E o Flamengo está tentando viver uma onda parecida, porque o trabalho é muito bem feito e esse é o perfil da comissão técnica do Flamengo. É construir esse tipo de relação. E não estou falando de relação de amizade propriamente dita. Acho que isso também, mas é outra parada. É a qualidade do trabalho e o entendimento dos jogadores de que ali está todo mundo trabalhando num sentido só. E isso faz com que o time corra mais, se entregue mais e passe ao torcedor essa sensação de que é um time com mais raça. Time organizado sempre parece um time com mais raça do que um time bagunçado. Pois é, a gente também viu um reencontro do Everton Ribeiro hoje com o seu ex-time, com o Flamengo, no Maracanã. Ele foi substituído pelo Carlos Depena. Foi. E aí o pessoal meio que vai, mas também aplaude. A gente tem os números do Everton Ribeiro para a gente falar dele e também daqui a pouco a gente mostra umas imagens interessantes, porque depois ele vai falar com a torcida, aplaude a torcida, conversa com os torcedores, 85 minutos, 97 ações com bola, ele é o segundo no ranking do time, 82 passes certos, uma finalização certa e 23 ações progressivas. Enquanto ele esteve em campo, então tá aí o ranking dele, né? Segundo, primeiro e segundo. O Everton Ribeiro, ele tem essa sustentação nesse time do Bahia, ele é muito o que é esse time do Bahia, ele é muito importante para o Rogério Ceni. Te surpreende não só o time do Bahia, mas o que o Everton Ribeiro consegue construir com essa equipe? Não me surpreende, porque assim, uma coisa seria o Everton Ribeiro ser contratado
por um time que tem menos jogadores parecidos com ele e ele precisasse carregar o time. Mas não é o que acontece no Bahia. O Bahia montou um time que conversa com o perfil do grupo que comprou o futebol do Bahia. O Bahia montou um time e tem um técnico que conversam com a ideia do Grupo City, que é um jogo de controle, um jogo técnico. Não estou querendo dizer que o Bahia é o City do Guardiola, não é isso. Mas a ideia do grupo se vê. O Flamengo do Tite alcança a marca de 8 partidas seguidas sem perder. A última derrota, né, do Flamengo, se eu não estou enganado, foi para a equipe do Palestino. O Flamengo perdeu para o Palestino por 2-0, naquele período ali, que perdeu o Palestino, perdeu o Botafogo, perdeu o Bolívar e tal. Aquilo ali já tem um tempo que não acontece. Então o Bahia tem um bom time, o Rogério Ceni tem uma equipe muito organizada, muito bem treinada, e eu chego a dizer o seguinte, o Flamengo teve que suar e muito para conseguir ganhar esse jogo hoje no Maracanã. Primeiro porque o Flamengo está com uma série de desfalques, mas mostrou mais uma vez no Maracanã que tem um elenco extraordinário, o melhor elenco do futebol da América. Hoje o Flamengo tinha 7 ausências, né? E ausências muito importantes. E mesmo assim o Flamengo consegue colocar em campo uma equipe extremamente competitiva, uma equipe que tinha Gabigol no banco de reservas e muitos garotos, né? Tinha Gabigol e Bruno Henrique no banco de reservas e 7 ausências. O Flamengo, ele não jogou bem. Tecnicamente falando, não foi uma partida primorosa. Taticamente, o Tite precisou fazer algumas correções ao longo do jogo, principalmente no segundo tempo. O Bahia fez um grande jogo e valorizou muito a vitória do Flamengo. O Bahia foi melhor no primeiro tempo, embora o Flamengo tenha criado algumas oportunidades de gol, com o Lohan, com o Cebolinha, que perderam a oportunidade, mas o Bahia, ele teve o controle do jogo. O Bahia encontrou espaços para tocar a bola. E como tem um meio-campo de muita qualidade, com Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauli e Everton Ribeiro, o Bahia ficou muito tempo com a bola e tocando. O Flamengo teve problemas porque o Léo Ortiz, ele é um zagueiro que está improvisado como volante e mais uma vez jogou muito bem. E o Gerson, que a gente sabe que joga ali, mas não é a função onde ele rende mais. O Bahia foi melhor no jogo até o momento que Tite fez as alterações no segundo tempo. Ele tira o Luiz Araújo e o Lohan e ele coloca Alan e Gabigol. E aí o jogo mudou. Por quê? O Alan, ele é um volante por essência. Ele é um jogador que tem uma capacidade de marcação maior. Então ele fechou mais os espaços no meio-campo. A partir da entrada do Alan, o Bahia não teve mais tanta liberdade para trocar passes. Everton Ribeiro não teve tanto espaço para flutuar entre as linhas e criar jogadas. E o Gerson foi para o lado direito do campo, onde ele efetivamente joga muito bem, onde ele está se destacando, onde ele está descobrindo cada vez mais um posicionamento em que ele consegue usar todo o potencial que tem. Então, a partir dessas mexidas do Tite, ali por volta de 20 minutos do segundo tempo, mais ou menos, Alan entrando como volante, compondo com Léo Ortiz, e o Gerson indo para o lado direito, o Flamengo melhorou no jogo. E aí, na base da imposição, na base da raça, amor e paixão, como diz a sua torcida, empurrado pela galera, o Flamengo foi para cima. E numa pressão final, quando o Bahia também teve a oportunidade no final de fazer gols em contra-ataques, o Flamengo foi lá e conseguiu o gol da vitória com o Davi Luiz, né? O jogo estava 1-1, Flamengo fez um bonito gol com o Gerson numa jogada coletiva no primeiro tempo, com o Luiz Araújo, com o Lohan, com o Pedro e com o Gerson fez, e depois o Bahia empatou com o Everaldo. Achei o Bahia superior no primeiro tempo, superior no início do segundo tempo. O Flamengo passou momentos difíceis no jogo, mas essas mexidas do Tite ajustaram o time. E aí o Flamengo melhorou. E o gol da vitória está coroando um cara que está surpreendendo muita gente, inclusive a mim. O Davi Luiz
está jogando muito. Não que ele nunca tenha tido qualidade para jogar, pelo contrário. Davi Luiz sempre foi um jogadoraço. Só que ele vinha nos últimos anos, especialmente 2023 e uma parte de 2024, ele vinha numa fase muito ruim, muito lento, dando muitos espaços, não estava assertivo nas jogadas. E agora ele vem de uma sequência de jogos e ele parece que está na sua plenitude física. Ele parece que voltou no tempo, ganhou alguns anos aí, voltou lá para aquele cara de 6, 7 anos atrás, tá lembrando aquele Davi Luiz, que foi um grande zagueiro na Europa, que jogou no Chelsea, que jogou no Arsenal, que jogou no Benfica, Paris Saint-Germain e tantas outras equipes importantes. Então ele, que é uma grande liderança do grupo, eu chego a dizer que o Davi Luiz depois da saída daqueles antigos líderes, Felipe Luiz, Diego Alves, Diego Ribas, Everton Ribeiro, o Davi Luiz se tornou a grande liderança do vestiário do Flamengo do Tite. Ele já tinha isso antigamente, na época do Dorival e de outros técnicos, mas agora isso ressaltou ainda mais. E o Tite, observando isso, vendo que o Davi está muito bem na parte física, na parte técnica, com a experiência que ele tem no futebol, começou a dar oportunidades. Eu me lembro que muita gente começou a questionar o Tite. Porra, mas o Tite está dando vaga para o Davi Luiz e não está dando espaço para o Léo Ortiz. Tá explicado, né, gente? Tá explicado. Nada como o treinador que está ali no dia a dia, vendo o jogador, acompanhando os treinamentos. Porque, na verdade, a gente fala aqui de fora, e aí eu estou colocando todos nós nesse bolo, mas a gente não vê o treinamento, a gente não acompanha o dia a dia. Hoje em dia tudo é muito fechado. Antigamente a imprensa ainda tinha acesso, agora não tem mais. E obviamente que o Tite percebeu a importância do Davi Luiz como líder e que ele está podendo render muito como jogador em campo ainda. E ele vem numa sequência espetacular. Eu chego a dizer o seguinte: se o Davi Luiz, há pouco tempo, era um zagueiro que era reserva do Flamengo, porque tinha Fabrício Bruno, tinha Léo Pereira, tinha Léo Ortiz, tinha o jovem Cleito, que quase não joga, hoje acabou entrando. Agora ele virou titular do Flamengo, né? O Davi Luiz agora, pelo que ele está fazendo, este momento indica que o Davi Luiz é titular do Flamengo. E quem vai deixar o time? Não sei. Fabrício Bruno vem mantendo uma regularidade excelente há muito tempo. O Léo Pereira vinha muito bem antes da lesão, agora retornou. O Léo Ortiz parece que está arrumando uma vaguinha ali no meio campo, como volante. De repente pode sair mais um a sair da briga, se precisar ele joga na zaga. Mas o Davi Luiz hoje é titular. E ele está se tornando o símbolo da era Tite no Flamengo. E o Tite, hein? Volta a fazer a pergunta pra galera. E o Tite, hein? Aquele que muitos aí estavam falando, não combina com o Flamengo, tem que mandar embora, é o empatite, é o retranqueiro, não tem o espírito rubro-negro. Meus amigos e minhas amigas, o Tite está construindo no Flamengo um caminho muito parecido com o que ele construiu no Corinthians. Vocês repararam uma coisa? Essa vitória do Flamengo contra o Bahia no Maracanã, uma vitória, como eu já disse, conseguida na base da imposição, da raça, da superação, no momento final do jogo, isso não tem nada a ver com o Flamengo? Isso tem tudo a ver com o Flamengo. E os últimos jogos que o Flamengo conseguiu vitórias e que foram no final, foram em jogadas trabalhadas por Tite. Bola parada, jogadas ensaiadas, jogadas combinadas. E está dando certo. Então, Tite, que tem o melhor aproveitamento de um treinador do Flamengo após a era Jorge Jesus, passou a turbulência e abafou aquela onda que muita gente entrou de que tinha que mandar embora, que não dava certo, que tinha que contratar o treinador. É preciso uma sequência de trabalho. É
preciso manter a calma e é preciso deixar as coisas acontecerem e principalmente respeitar um treinador que muita gente ainda não gosta, mas que tem história no futebol, né? O Tite não é qualquer um. O Tite é um treinador que dirigiu a seleção brasileira. O Tite é um treinador que tem um currículo vasto, que ganhou muitos títulos importantes. Então, obviamente que o Tite tem algum valor. E ele está conseguindo colocar no Flamengo, e isso está ficando muito claro neste momento em que muitos jogadores não estão à disposição. O Flamengo tem muitos desfalques. O que está ficando cristalino, transparente? Ele transformou o elenco do Flamengo num elenco competitivo. Quantas vezes nos últimos anos, pós Jorge Jesus, todos nós falávamos aqui, o Flamengo não tem aquilo, gana, vontade, o elenco não tem determinação, o elenco é muito bom tecnicamente, mas o elenco muitas vezes não se empenha, não se entrega, não demonstra raça, não demonstra paixão, é frio, é gelado. Quantas vezes essas críticas aconteceram e com razão. Com o Tite no Flamengo, isso não está acontecendo mais. E nunca aconteceu com nenhuma equipe dirigida pelo Tite. O Tite está conseguindo, já há algum tempo ele está no Flamengo. Ele chegou em outubro do ano passado. Nós estamos em junho. Ele está conseguindo fazer com que esse grupo do Flamengo se torne um grupo de competição, não apenas um grupo técnico. E convenhamos, com a técnica e a qualidade, as opções fartas que esse elenco tem, se ele for imbuído desse espírito de competição, é um real candidato a ganhar grandes títulos e um time difícil de ser batido. Então o Tite está conseguindo isso. Começou bem a temporada, teve aquela turbulência ali, final do Carioca, mês de abril, início da Libertadores, campanha ruim na Libertadores da América, mas encontrou o rumo. E outra demonstração importante, que muita gente falava, o Tite encontrou o time e agora vai desencontrar porque saiu De La Cruz, saiu Arrascaeta, saiu Vinha, saiu Varela, saiu Pulgar, saiu todo mundo. Qual era a tendência? Que o Flamengo sofresse muito e não conseguisse manter o nível de atuação. 3 jogos o Flamengo já tem sem esses jogadores todos que estão ausentes. Contra o Bahia, nesta noite, foi a pior atuação do Flamengo, com esse quadro de tantas ausências. O Flamengo foi bem contra o Grêmio, o Flamengo foi muito bem contra o Atlético Paranaense e o Flamengo hoje não foi bem contra o Bahia, mas na base da raça, da superação, da vontade e do esquema de jogo, porque os gols saíram em jogadas combinadas, jogadas trabalhadas, o Flamengo está conseguindo realmente atingir um nível excelente. Repito, depois de Jorge Jesus, que é um caso à parte na história recente do Flamengo, o Tite está conseguindo dar ao Flamengo algo que nenhum técnico que veio depois de Jorge Jesus, até mesmo aqueles que ganharam títulos relevantes, como Rogério Ceni e Dorival Júnior, principalmente, conseguiram dar, que é aliar essa parte técnica com a vontade, com a raça, com a competição. Então, meus amigos, estamos conhecendo a versão malvadão do Adenor. Nesse período de Copa América, desfalques não faltam ao Flamengo. 5 convocados, 4 uruguaios e um chileno. Contra o Bahia, que há 11 jogos não perdia, o Tite não pôde contar com o suspenso Fabrício Bruno, com o lesionado Igor Jesus. Ao final do primeiro tempo, perdeu mais um, Everton Cebolinha. Do banco, tinha aí o Alan, que só pôde jogar parte do jogo, voltava também de lesão. E perdeu na segunda etapa Ayrton Lucas. Ou seja, muitos problemas, muitos desfalques e jogadores improvisados. Léo Ortiz de novo como volante, Cleiton jogando de lateral no final da partida, numa emergência. E um primeiro tempo que o Bahia foi até melhor. Flamengo com um jogo reativo, uma proposta diferente, Bahia com muito mais posse de bola, 1-1 primeira etapa, momentos de domínio do Bahia, momentos razoáveis do Flamengo, mas no segundo tempo o time se impôs. O Tite mexeu do time, foi pra cima, controlou mais o jogo, criou situações e foi novamente premiado no final. Não foi uma grande atuação e o torcedor não deve esperar grandes atuações no momento em que vários jogadores estão fora de combate ou então servindo nas suas seleções. Mas uma vitória conseguida na marra.
A segunda vez seguida que o Flamengo vai até o final para empatar um jogo que ele não merecia perder contra o Atlético no Paraná e agora vencer o Bahia, que, repito, estava invicto a 11 partidas. Líder do campeonato, jogando com caráter e orgulhando o seu torcedor. Até o Tite saiu do seu comportamento mais discreto e foi até dentro do campo para festejar e saudar a torcida, que foi para casa orgulhosa e muito feliz. O modo banana parece que está ficando para trás. Agora eu quero fazer uma ressalva, um parênteses. Eu tenho sido muito crítico, tenho cobrado muito com relação à arbitragem do futebol nacional. É piada, é palhaçada o que está acontecendo no futebol brasileiro. A começar pelo pênalti marcado lá, viu, Flávio? Em Curitiba, no chute dado pelo jogador do Atlético, a 1,5 metro do Davi Luiz, que tenta tirar o corpo, pimba, vai lá e marca. Só se marca aqui no futebol brasileiro. E não tem parâmetro, não tem critério, não tem referência, não tem rigorosamente nada. Ontem isso aconteceu com o Fluminense, que foi vítima também da arbitragem jogando em Belo Horizonte. O cara tá meio metro do Thiago Santos, vai lá, chuta em cima do braço do cara, ou o cara tá amarrado com o braço colado com aquela cola que cola até a alma, ou então joga sem braço, joga sem mão. E hoje no Maracanã teve uma cabeçada do Bruno Henrique que bateu na mão do mesmo jeito, da mesma forma que vimos contra o Flamengo lá em Curitiba, lá no Paraná, como vimos ontem contra o Fluminense em Belo Horizonte, e hoje não marcaram. Então, se não tem critério, não tem parâmetro, não tem referência, é uma verdadeira bagunça, viu, Flávio? Todo mundo sabe o que eu penso da arbitragem. Eles fazem uma regra própria. Esse pênalti citado do Atlético Paranaense foi uma vergonha mesmo, foi um absurdo. Não dá para você imaginar que um árbitro com mínimo de preparo possa marcar um pênalti desse porte. Não dá nem para discutir isso. Que vitória enorme do Flamengo. Vitória com cara de time campeão. Com um time que tem espírito de campeão. Novamente um gol importantíssimo. Nos últimos segundos de jogo, novamente jogada aérea, novamente um gol de cabeça. E de uma pessoa que vem jogando muita bola, que vem conquistando seu espaço novamente no time do Flamengo, que é o Davi Luiz. Durante os primeiros 20 minutos de jogo, o Bahia comandou o jogo, comandou a partida. O meio campo do Bahia tocando a bola, o fino da bola, e os jogadores do Flamengo, de certa forma, perdidos na marcação. Mas, mesmo o Bahia comandando, quem abriu o placar foi o Flamengo, aos 23 minutos. Após boa troca de passes no setor ofensivo, Gerson, Pedro, inclusive, fazendo uma partida muito boa como pivô, e o Pedro, aniversariante do dia, deu um presente para o Gerson. O Gerson finalizou muito bem e conseguiu abrir o placar. A partir daí, o Flá melhorou e começou a se impor mais no jogo. Mas eis que aos 34 minutos de jogo, logo, 11 minutos depois do Flamengo ter feito o gol, o setor defensivo do Flamengo bobeou, falhou geral, sobretudo a Ayrton Lucas, para mim foi o principal culpado, e aí o Flamengo viu o Everaldo sair na cara do goleiro Rossi e empatar a partida. E aí o jogo continuou equilibrado, mas no primeiro tempo não teve mais nada. No intervalo, o Flamengo informou que Everton Cebolinha sentiu um incômodo no quadril direito e foi substituído por Bruno Henrique. Por falar em Everton Cebolinha, ele precisa orar um pouco. Toda hora um problema físico, toda hora algo que o tira do jogo. E é um jogador que vem atuando bem com a camisa do Flamengo. É um jogador extremamente importante para o técnico Tite, não só por ser um atacante, mas ele ajuda demais na recomposição defensiva, ajuda muito, então faz falta. E aí o Bruno Henrique entrou, mas não conseguiu desempenhar muito bem, tal como o Everton Cebolinha. No segundo tempo, o Tite continuou vendo um Flamengo muito inoperante no meio de campo e fez substituições ali, colocando Gabigol e Alan no jogo, nas vagas de Lohan e Luiz Araújo, deixando o Gerson aberto na ponta direita, função que o Luiz Araújo estava fazendo, o Alan fazendo volante junto com o Léo Ortiz. O time melhorou, tá? Essas mudanças melhoraram. O Gabigol muito esforçado na partida, correndo atrás. Ele até quase teve uma oportunidade, mas o zagueiro acabou tirando uma bola que ia na cabeça dele. O time melhorou. Só que, eis que a torcida já estava ansiosa, achando que nada mais iria acontecer. E aí, no último minuto de jogo, no último segundo de jogo, numa bola cruzada na área, Davi Luiz subiu
estufou a rede para garantir a vitória do Flamengo por 2-1 e botar o Flamengo na liderança da tabela do Campeonato Brasileiro. Foi praticamente no mesmo momento que o Palmeiras abriu o placar contra o Red Bull Bragantino. E o Palmeiras vencendo o jogo, caso o Flamengo não vencesse o Bahia, empatasse com o Bahia, o Palmeiras teria a chance de se tornar líder e teria que fazer mais gols, até para ultrapassar o Botafogo no saldo de gols. Mas com essa vitória do Flamengo, o Palmeiras não tem nenhuma chance de se tornar líder. O Flamengo hoje é o líder, 21 pontos, acabou a 10ª rodada na liderança do Campeonato Brasileiro. Uma vitória muito importante, na base da garra, na base da disposição, com a cara do Flamengo. A verdade é essa. Mais uma batalha vencida durante essa guerra que será nesse período da Copa América com muitos desfalques. Inclusive, esse jogo contra o Bahia foi o jogo que o De La Cruz fez mais falta ao time do Flamengo. Seria um jogo muito importante para o De La Cruz. O Bahia é um time muito bom, muito bem treinado, com ótimos jogadores. O Everton Ribeiro recebeu o carinho da torcida do Flamengo, com direito à bandeira, faixa. A diretoria não fez nada, beleza. A torcida fez. Depois do jogo, o Everton Ribeiro deu uma volta no Maracanã para receber o carinho novamente da torcida rubro-negra. Merecido, ídolo, está na história do Flamengo. É isso, faz parte. Mas ainda bem que a lei do ex não entrou em ação nem com ele e nem com o Jean Lucas, que é outro jogador que passou pelo Flamengo, inclusive é cria das categorias de base do Flamengo. De novo, no último minuto, esse time do Flamengo gosta de testar o coração dos seus torcedores, né? Impressionante. Escapou da derrota lá na Liga Arena contra o Atlético Paranaense, com um gol do Everton Araújo no último lance da partida, e hoje, de novo, conseguiu a vitória com um gol heróico lá do Davi Luiz. Como tá jogando bola o Davi Luiz, minha gente. Não vai poder sair dessa zaga, não. Fabrício Bruno e Léo Pereira vão ter que disputar uma posição. Mas, enfim, 2-1. E a televisão, que já estava dando, o Palmeiras é o novo líder, o Palmeiras segue o líder. O líder é o Flamengo, independentemente do resultado de Palmeiras e Red Bull Bragantino. Mas há jogos em que não interessa se eles foram espetaculares ou não. Interessa que uma vitória como essa, no último minuto, é o que faz a torcida sair enlouquecida do estádio. Enlouquecida. Ainda mais uma vitória como essa, que recoloca o time do Flamengo na liderança do campeonato. Veja bem, a famosa travessia do deserto, que eu sempre falo dela aqui, que são os 10 jogos que o Flamengo vai fazer de cara, enfiado, sem os seus selecionados, já fez 3. Nos 3, 9 pontos possíveis. Pois quantos pontos o Flamengo ganhou? 7. Em termos de resultado, irretocável. Irretocável. Se alguém dissesse antes, olha, os primeiros 3 jogos vocês vão fazer 7 pontos, eu assinava feliz da vida sem acreditar muito que isso ia acontecer. E aconteceu. Sendo que nesses 3 jogos, nesses 7 pontos em 9, ainda tem uma goleada cachapante sobre o Vasco da Gama, 6-1. Vasco que demitiu o Zé do Boné hoje. Imagina, que situação, né? O nosso querido Pedrinho, que eu gosto dele, já, gostava quando jogador, achava que era um jogadoraço, mas que teve azar, que o físico dele não ajudou. Mas, que sempre, como comentarista, e eu achava ele um ótimo comentarista, sempre defendeu que não se deveria demitir técnico. Nisso eu discordava dele. Eu sempre acho que quando você percebe que o técnico não vai mais dar um passo adiante, que vai ficar ali naquele rame-rame, melhor coisa é se livrar dele. Mas, o Zé do Boné tinha 4 jogos só. 4 jogos só. É muito pouco. Tudo bem que eram 6-1 contra o Flamengo, 3 vitórias no final das contas, 3 derrotas no final das contas, e só um empate. Mas e agora? Quem vai dirigir o VAR? Aí, nação, então, essas foram as últimas informações do Flamengo. O Mengão conseguiu essa grande vitória, um gol no finalzinho da partida. O Davi Luiz decidiu a partida e que boa atuação que o Davi Luiz está fazendo no Flamengo, né? São as partidas que ele está atuando depois dessa data FIFA, dos jogadores que foram convocados. O Tite colocou aí o Davi Luiz, teve aí a lesão do Fabrício Bruno também. O Davi Luiz está jogando muita bola e olha, meu amigo, o Tite vai ter dor de cabeça para poder escalar o Flamengo, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. A próxima partida é contra o Fluminense, é clássico. E aí, meus amigos, o Flamengo pode até terminar de afundar o Fluminense, que nesse momento tá na última colocação do Campeonato Brasileiro. Mas falando da vitória do Mengão, meus amigos, que vitória, hein? Estamos na liderança do Campeonato Brasileiro. Não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e a gente se vê no próximo vídeo.